Fala galera, aqui é o professor Kleber do Êxito Enem, tudo bem? Galera, uma dica aí que eu vou deixar para vocês, não faz a prova do Enem antes de ver esse vídeo, tá? É um vídeo aí com algumas dicas que pode otimizar um pouquinho mais aí a tua nota do Enem na parte de matemática, tá? Então eu quero deixar para vocês algumas dicas aí bem valiosas, né? Principalmente aí o pessoal que gosta de estudar para técnicas de chute e tal, enfim. Vamos para a tela do computador, quero mostrar para vocês ali o que eu quero dizer. Beleza, galera? Aqui na tela do meu computador, quero mostrar para vocês aqui um detalhe. Olha só, primeiro, eu estou falando sobre dicas de matemática. Tudo isso que eu vou falar para vocês é para matemática, beleza? Então, olha só. Quantas questões nós tivemos na 2009 marcada letra A? Essa aqui é prova azul também, prova azul, ó, tá? Prova azul, mas você sabe que são as mesmas questões aí para prova amarela, né? Para as demais cores aí, tá? Olha só, você teve 6 marcadas letra A, 5 em 2010, 2011. Quando chegou em 2013, aí você percebe uma certa padronizada. Uma certa padronizada. Deixa eu botar bem uma corzinha aqui, ó. Olha só. Começou a aparecer aqui, ó, 8 perto de aqui 10, né, para a letra A, mas ficou muito assim, ó, 8, 8, 8 de novo, 8, 8, beleza? Então você vê letra A focado muito 8 questões, a letra E a mesma coisa, letra C e letra D foram 10, muito padronizada aqui letra 10. Tá? A quantidade 10, né, letra C e letra D, aqui também dá uma certa variada. O que eu quero dizer com isso? Você percebe que o Enem deu uma certa padronizada nas quantidades, tá? 2020 pode mudar? Pode. É provável? Não. Por que isso é importante na parte da matemática? Por causa que, olha só, vamos supor que você tenha marcado, aqui eu coloquei prováveis, ó, já vou falar sobre isso, mas vamos supor que tu marcou assim, ó. Você está fazendo a prova, você tem o teu conhecimento, você já estudou e apareceu 15 letras Cs, tá? E aí das que tu fizeste, lá das que tu fez, tu teve lá dúvidas de 6 questões que, aqui não vou botar como se fosse letra B, né? Mas dessas aqui que marcou letra C, você teve lá 6 questões que você ficou em dúvida se era letra C ou outra letra. Consegue entender que é provável que a tua letra C estivesse errada? Porque o Enem provavelmente não vai marcar 15 letras Cs. É provável que sejam 10 questões, no máximo, que sejam letra C. Então, se tu ficar em dúvida, tu pode fazer essa análise aí. Quando eu fiz a minha prova do Enem, eu segui mais ou menos essa ideia, né, de repetições e tal, e acertei muitas questões que eu acabei chutando na época, né? O que é o bom dessa dica aqui? O bom dessa dica é que se você ficar em dúvida, você tem que estar em dúvida, tá? Não adianta chegar na prova do Enem e querer adivinhar a resposta, né? Ah, professor, tu pode me dar aqui uma sugestão de gabarito para o Enem? Claro que não, nem me fala isso, isso aí é uma bobagem, tá? Nem me fala isso. É provável, sim, até posso te mostrar aqui, eu vou te mostrar daqui a pouco uma tela diferente aqui, você pode chegar a algumas conclusões. Mas olha só, é improvável que você tenha muito mais do que 10 questões letra C. Então, se você ficar em dúvida ali, você já marcou 10 letras C e você tem uma certa certeza, né? Você tem uma certa garantia do que você fez, porque você estudou, você sabe o conteúdo, então você pode marcar a outra questão, porque provavelmente não vai ter muito mais do que 10 questões, tá? 10, 11, né? Chegou em 13, isso é improvável, tá? Olha só, outra dica, então deixa eu marcar aqui dicas, ó. Dicas, isso aqui é só para matemática, tá? Então dica número 1, vamos lá, dica número 1, vou abrir um pouquinho aqui. Qual é a dica que eu dou para vocês, tá? Então dica número 1, as quantidades possivelmente serão parecidas. Escrevi aqui embaixo, ó, parecidas, tá? Pode ser que... Aí aqui é a minha sugestão. A minha sugestão é que em 2020 você vai ter 10 letra C e 10 letra D. Esse aqui é o mais provável mesmo, tá?
Tu pode ter aqui 8 letra A e 8 letra B, 7 letra A e 9 letra B, como está aqui, 9 letra E, certo? Pode ser que tenha 10 letra E, 6 letra A, 8 letra A, mas essa sugestão aqui é a que eu acredito que vai ser mais provável, beleza? É que seja mais provável. Talvez aqui, ó, talvez seja 8 e 8, tá? 8 e 8. Mas aí tu já sabe que se for muito diferente disso, possivelmente algumas das questões elas estejam erradas. Se tu tiver garantia, porque tu estudou e tu sabe, beleza, tu tá de parabéns, a maioria das pessoas não vão chegar na prova assim. O que a maioria das pessoas vão fazer? Cara, eu vou te dizer, a maioria das pessoas vão fazer o seguinte, ó. Elas vão deixar para estudar nos 2 últimos meses, vão se atrapalhar por causa do celular, tá? Tecnologia, é isso que eu vejo nos meus alunos. Eu estou falando o que acontece, que é o que eu vejo nos meus alunos todos os anos eu vejo isso. O que eles vão fazer? Eles vão deixar para estudar nos 2 últimos meses. O celular, cada vez que toca, a pessoa vai ver quem é que mandou mensagem, ela não vai ter o hábito de estudar, então o estudo dela vai ser um estudo assim muito dinâmico, e lá quando faltar as 2 últimas semanas para a primeira prova, para o primeiro dia, ele vai buscar dicas de chute na internet. Você vai ver que nessa época é o período que mais cresce. Um dia antes, então, é dicas para o Enem, dicas de chute, é o que mais as pessoas vão buscar. Essa é a minha indicação? Claro que não, claro que não. O que eu digo para ti como dica? Olha só, a partir de março, tu começa a estudar em março, tá? Adquire um curso, procura aí, mas faz o teu planejamento em março, beleza? Março, abril, maio, junho, faz isso em março, beleza. O que você faz? No primeiro mês você vai ter que adquirir o hábito de estudar se você não tem esse costume. O celular, ele é o teu inimigo se você não souber utilizar. Então, cuidado com o celular, tá? O que vai acontecer? Se você tem um hábito muito de Instagram, Facebook, as redes sociais, você tem contato com as redes sociais, você vai ter que botar ele no silencioso, de preferência desligar ele e deixar ele carregando lá, né? Deixa ele carregando, aproveita esse momento daí e fica ali 1 ou 2 horas estudando, tá? Descansa nesse período, não fica 1 hora direto, 2 horas direto, não. Cria um roteirinho lá, tipo assim, ó, eu vou estudar, por exemplo, sobre porcentagem, né, falando sobre matemática. E aí você coloca o início, o meio e o fim, tá? Então coloca o início, o meio e fim. Você vai estudar porcentagem, coloca o início, o meio e fim. Tipo assim, ó, vou estudar essa parte teórica e esses exercícios. Faça muito exercícios, principalmente exercícios que já caíram no Enem. Então você vai procurar provas do Enem anteriores para você fazer o seu estudo, tá? Então você vai procurar lá, bota porcentagem no Enem lá e tal. Se você tiver um cursinho aí, um preparatório, você já tem mais um conteúdo focado para isso, tá? Então olha só, cuidado com o celular. No início você vai querer ver as mensagens, você vai querer ver o próprio Facebook, o próprio Instagram, as redes sociais, elas são programadas para elas te mandar notificação quando tu fica muito tempo desconectado. Então daqui a pouco vai aparecer para ti a notificação do celular ali. Sugestão de amizade. Para quê? Para que você entre no perfil daquela pessoa, né? Se você tem ali os algoritmos com inteligência artificial, eles visualizam que você... até o tipo de amizade, sabe? Lá no Instagram, você é amigo de tal pessoa, pode ser que você se interesse também por tal pessoa, por tal perfil, para você lá entrar, seguir e ficar sempre conectado. Essas mídias trabalham assim, elas querem que você esteja sempre conectada. E quando você não está conectada, ele te manda notificações de sugestões para você. Então isso é muito difícil inicialmente, você vai precisar realmente desligar o teu celular, deixar carregando para aproveitar esse momento também, ou longe de ti, tá? Eu já vi gente, né, pessoas com crises de abstinência do celular. Então se você quer ter um melhor desempenho, você precisa deixar o seu celular longe de você. Professor, mas eu estudo pelo celular, né? Esse é um fato, A maioria das pessoas estudam pelo celular. O celular, ele é o mecanismo que as pessoas mais utilizam para estudar, né? Para ver vídeos, para ver explicações, as pessoas utilizam. Daí o que eu faço? Aí é mais difícil.
né? É mais difícil, mas é possível contornar. Como? Você precisa adquirir o hábito, né? Você pode tirar as notificações ali para não ser notificado, ou cada vez que aparece você empurra para o lado e continua o teu estudo, né? Mas o teu celular, ele é voltado para mostrar para vocês, se você não está ali conectado, ele vai te notificar, ele vai fazer isso. Talvez o ideal para você é você desconectar ali as redes sociais enquanto você estuda, dá bastante trabalho, mas pode ser o teu auxiliar, tá? O ideal é que você, porque esse é um problema, tá? O celular, ele vai te desfocar. Muita gente, na verdade esse é o maior problema para estudar hoje, tá? O maior problema para estudar hoje é o celular. Mas ao mesmo tempo, muitos estudam através dele. O problema é que quando aparecem as notificações, a gente prefere o entretenimento do que as obrigações. Isso acaba atrapalhando, tá? Então você tem que criar uma estratégia aqui para você adquirir o hábito de estudar apesar do celular, tá? Então essa dica aqui, ela só vai ser boa para você aqui, essas quantidades, se você ficar em dúvida nas questões. Você precisa ter aqui, né, de 45 questões que cai de matemática, você precisa ter uma certa segurança que 20 provavelmente estejam certas, para você poder aplicar essa técnica, que é uma técnica de chute, né? Que eu já vou dar mais uma dica também para você daqui a pouco, mas para você conseguir, você tem que ter um certo domínio do conteúdo, né? De mais ou menos umas 20 questões ali, 20, né? Você sabendo metade delas, você consegue com uma certa garantia acertar outras mesmo chutando, né? Você consegue apenas por saber as quantidades aqui. Tá, mas só isso é suficiente, professor? Não, daí eu vou te dar a próxima dica agora. Olha só, aqui da prova azul, aqui está a prova azul, as questões conforme elas foram distribuídas, né? Ou seja, só que serve para as outras cores de prova também, tá? Você vai ver que a partir de 2013 não aconteceu o que aconteceu apenas 2 vezes, ó, que são 4 vezes a mesma questão seguida, letra E e aqui letra E de novo. Olha pelas cores que daí fica mais fácil, tá? Então foram apenas estas vezes que aconteceram. 2013 não aconteceu mais, ó. De 2013 para cá não aconteceu de ter 4 questões com a mesma letra. Então, se você ficou em dúvida lá, você marcou lá, por exemplo, ó, a questão 146, ó, vou botar na mesma, ó, 146 aqui, ó. Você marcou letra A. Aí na 147 você tem uma certa certeza que é a letra A também. Na 148 você ficou em dúvida entre A e B. Aí na questão 149 você marcou A de novo, ó. É provável que essa aqui seja a letra A? Não, é provável que seja a letra B, porque dificilmente o Enem vai colocar 4 questões novamente com o mesmo gabarito. Pode ser que aconteça? Pode, mas é provável? Não, é improvável, por isso você saber essa dica, ela pode te ajudar a tomar uma decisão se a letra A realmente vai se repetir 4 vezes. A letra A, inclusive, historicamente, ela é que menos aparece, né? Apesar de você ter visto aqui, ó, que existe uma certa padronização. As que mais caiu foi letra D, que mais caiu no Enem, e é provável que tenha 10 questões da letra D e letra C, tá? Então, 4 questões de letra A seguida é muito improvável. Pode ser que isso aconteça, mas de 2013 para cá não aconteceu, dificilmente acontecerá, tá? Mas para isso você precisa ter uma certa garantia. Então, ó, 3, né? Aqui, opa, 3, ó, dica 3 é possivelmente, né? Tudo aqui é possivelmente, porque pode ser que, sei lá, vamos supor que o Enem chegue e bote as 45 questões letra B, se ele quiser ele pode fazer isso. É provável? Não, é improvável. Por isso você chegar com essas manhas aí, essas dicas, você vai dar aí tem mais chance, né, de, no caso de ter dúvida, você vir a acertar a questão. Então, possivelmente não se repetirá muitas vezes seguidas a mesma letra, né? Botar a mesma letra, tá? Então é possível que isso não aconteça. Então tu já
já consegue ali, se ficar em dúvida, ter uma certa garantia, tá? Tá, mas eu preciso saber o quê? Umas 20 questões, mais ou menos? O que eu preciso me focar? Tu vai te focar nesse conteúdo aqui, ó. Gráficos, proporções, tá? Proporções, regra de 3, porcentagem aqui, opa, porcentagem, tá? Tu vai te focar nesses conteúdos aqui, porque são os que mais caem, tá? Eu tenho até inclusive um e-book gratuito que mostram ali, e tem a parte teórica dos 3 conteúdos, umas 70 páginas só de matemática, né? As outras disciplinas aí no Êxito Enem a gente também tem. Você tem aí de conteúdo gratuito aí que você pode baixar, ter para você aí, ó, sei lá, umas 400 páginas, eu acho que de repente é mais, tá? Só o meu tem 70 ou 60 e poucos, mas ó, só falando, eu trago para vocês o gráfico, inclusive, das questões que mais caem no Enem. Tá? O gráfico para vocês, o professor Stephen, que é o professor de matemática, também tem lá no e-book dele, dicas, né, com as questões que mais aparecem no Enem na parte de matemática, tá? Para você chegar arrasando na prova. Você vai ver lá a quantidade que tem, e o que mais cai está relacionado com proporções, escalas, eu não botei aqui escalas, porcentagem. Então fazer essa regra de 3. O Enem tem o seguinte, uma estrutura, ó. Vou botar aqui, ó, 5. Ó, conhecer a estrutura do Enem. Conheça a estrutura. Ele começa normalmente com um texto, depois uma parte gráfica, seja tabela ou um próprio desenho mesmo, e depois vem a pergunta. O que tu vai vai fazer para maximizar o teu estudo? Comece pela pergunta. Você vai lá na pergunta. O que ele quer saber? Tá? Olhou, cadê a pergunta? Vai direto lá, que é perto das alternativas, tá? Você vai lá, vai direto ver. A expressão que melhor representa a situação acima. Aí você já sabe, eu vou responder uma expressão. A questão que melhor não sei o que lá, tal. Então eu vou responder isso, eu vou responder um número, eu vou responder o que é que ele vai te perguntar. O que é que ele vai te perguntar? Vê isso. Depois, a parte inicial aqui do texto, às vezes, esse texto só vai te dizer alguma informação sobre aquilo, você nem precisaria ler. Tá? Você nem precisaria ler. Vai te dar uma informação sobre aquela questão e depois ali no meio que ele começa a te dar algumas informações, tá? Então toma cuidado, ele segue essa estrutura, texto, parte gráfica, uma tabela, um desenho, um gráfico, alguma coisa, e depois vem a parte da pergunta, tá? Vou te dar mais umas... Depois do gráfico ele te dá umas poucas informações que são relevantes para a pergunta e depois ele vem a pergunta, tá? Então entre o gráfico e a pergunta vai ter uma informação fundamental que ele vai querer que tu responda, tá? Então essas partes aqui. A parte introdutória às vezes você não precisa nem ler, que vai falar só sobre a notícia, uma informação que não tem nada a ver com a questão, que é só informação, tá? Não te dá dados que você vai precisar usar, é isso que eu quero dizer, tá? Claro que tem a ver com a questão, mas não tem dado numérico, não tem a notícia, coisa, o monte, um exemplo, né? O Monte Everest, ele desde não sei o que, tantas pessoas conseguiram chegar lá em cima, blá 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 blá, tá? Aí ele te dá ali gráfico de 5 montes, né? 5 montes. Aí ele diz, com base no gráfico, o que apresenta a maior altitude, ou a diferença entre a altitude do Everest e o Monte Fuji é tal, entendeu? Então isso seria uma questão que poderia cair. Só um exemplo para vocês, tá? Gente, vou ficar aqui por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Então, dicas para vocês, as quantidades vão ser parecidas, vai mais ou menos, não vai oscilar muito a partir daqui, essa é o mais provável, né? Você vai ter que aprender a estudar e deixar o celular de lado, né? 2, 3 horas ali você vai deixar de lado, afinal, teu objetivo é ir muito bem no Enem, então cuidado com o celular, cuidado com as coisas boas, te disciplina, tá? Se você estuda pelo celular pode ser um pouquinho mais difícil, mas você cria o hábito de arrastar para o lado ali as notificações e você ficar focado, se foque. Isso é um treinamento, não é fácil, por isso estude a partir de maio, tá? Março,
março, quando começa as tuas aulas na escola, normalmente, você começa a se preparar para o Enem, tá? Possivelmente não se repetirá muitas vezes, não vai ter 4 letra A, então se você ficar em dúvida de alguma, você pode marcar a outra questão, e não letra A, letra B, letra C, eu usei letra A como exemplo apenas, tá? Para você ter uma certa garantia, você tem que chegar na ponta da língua, gráfico, proporções, regra, porcentagem, é importante você saber o conhecimento básico, até porque se você acertar as mais difíceis e errar as mais fáceis, a tua nota diminui, tá? Isso é uma regra do Enem. Tua nota diminui se você por acaso errar as fáceis, mesmo acertando as mais difíceis, tá? E conhecer a estrutura. Vá primeiro pela pergunta. Veja o que você vai responder para quando você ler o texto, você já saber o que você está procurando no texto. Essas dicas espero que ajudem vocês aí a otimizar um pouco mais os estudos. Um forte abraço, até a próxima dica. Valeu, galera. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima dica aí. Valeu!